Então, nós estamos aqui com Original. Aí já entrando e pedindo a você aí para dar aquela força aí no seu like aí, ó. Deixa aí pra gente aí, faz a sua inscrição no nosso canal Original, que está na rede de comunicação serrana, ou rede serrana de comunicação. Vários amigos que estamos juntos aí na rede serrana de comunicação, no YouTube, no Facebook, na canal a cabo em Friburgo, também chegando lá em Friburgo a nossa programação. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o nosso vereador Thiago Romito. Obrigado, Thiago, de ter aceito o nosso convite. E o motivo do meu convite a você foi exatamente a Tribuna Livre, que aconteceu agora essa semana, na segunda-feira, quando um grupo de pessoas que estamos reunidos, eu também faço parte desse grupo, e nos reunimos, fizemos um abaixo-assinado para questionar a questão do lago, da APA, da Mata do Posto, já que naquele local está sendo construído, urbanizado ali, uma área de APA, né? E o único lago que nós temos ali entre as duas matas que formam a APA. Enfim, então eu fui até representando ler um manifesto que representava todo o grupo, né? E aquele espaço ali, mais uma vez eu agradeço o espaço democrático da Tribuna Livre, embora, Thiago, não sei se você lembra, provavelmente, nós já foi mais longa, a Tribuna Livre já foi mais democrática, ela está bem fechada, ficou muito fechada, mas ainda assim é bom a gente pôde ir lá falar. Então, por que eu citei isso tudo? Porque, apesar do nosso manifesto, de alguns amigos estarem juntos, inclusive, nenhum vereador, exceto você, se manifestou sobre o que fomos nós ali para falar, sobre a questão do Lago da Mata. Então eu já te agradeço e já vou pegar um gancho seu, que eu disse aqui que, como foi você a única pessoa que nos mencionou e que questionou, né, a nossa Tribuna Livre, que você fez uma pergunta, então, que se esse projeto já estava há tanto tempo em tramitação dentro do município, por que então ele não havia sido levado à Câmara para que fosse discutido mais amplamente, que é o que nós, do grupo, estamos reivindicando. Nós não estamos reivindicando que não faça ou que deixe de fazer, não é isso. Primeiro reivindicamos o lugar. Questionamos o lugar, que poderia ser num outro lugar, mais popular, né? Um lugar mais carente, enfim, mas não é. Mas também não é isso, questionar a discussão, uma discussão mais ampla. Então você pergunta, e eu vou deixar essa pergunta que você fez lá na tribuna, como vereador, eu deixo ela para você, Thiago. Por que não foi discutido antes? Por que você acha? Você fez a pergunta, eu transfiro ela para você. Pedro, obrigado pelo convite, pelo espaço aqui, a Rede Serrana de Comunicação também, muito obrigado aqui pela abertura de espaço, né, da gente trazer nossas ideias aqui também, porque o mandato, na verdade, é um conjunto de ideias. Eu sou uma pessoa que represento toda uma parcela que acreditou em mim e hoje represento também o município inteiro. Então hoje eu estou numa posição de estar sendo ouvido e isso me faz muito feliz, principalmente de estar aqui falando sobre esse assunto. Essa questão do lago da APA, lá da Mata do Posto, é uma questão que, apesar da gente estar numa fase que eles já estão com a obra, né, em certo estágio avançado, a gente já vem ouvindo falar dessa obra há algum tempo. Vai fazer um deck, vai se fazer isso, vai se fazer aquilo. Mas nunca chegou-se a discussão ampla do que pode ser feito. Você citou, foi claramente em alguns pontos em que eu concordo com você, em que a gente deveria ter sido, se a discussão fosse mais ampliada, a gente talvez teria menos problemas hoje, menos discussão, e esse assunto talvez estaria encerrado. O problema é que realmente
essa discussão não é ampliada. Vamos seguindo por fases, porque, por exemplo, quando se iniciou lá em 2021 o projeto, tinha-se o projeto de fazer um deck. Vamos fazer um deck em volta do lago, e aí... Com uma obra mais simples, exatamente, uns banquinhos parece que tinha um primeiro projeto assim. Fazer um gramado, exatamente. Alguma coisa assim. E aí, como eu não faço parte, como eu disse, eu não faço parte da comissão de meio ambiente, e não faço parte também da comissão de obras, hoje eu sou presidente da comissão de defesa civil e presidente da comissão de comércio, indústria e agricultura. Mas não faço parte da comissão de meio ambiente e nem da comissão de obra, que na verdade deveria estar mais por dentro e fiscalizando esse trabalho. Esse projeto não foi apresentado a gente. Esse projeto não chegou à Câmara como uma proposta, um projeto, ou algo a ser discutido. Então, se em algum momento foi discutido com um certo grupo. Eu recebi de algumas pessoas algumas críticas com relação ao projeto atual, de várias pessoas, na verdade. Inclusive, eu faço alusão a uma situação que aconteceu comigo, pois quando eu questionei, me foi apresentada uma planta, e aí, teve uma reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Mas quando? Aonde que saiu essa convocatória? Porque, assim, eu não faço parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente, mas eu acho que era importante abrir para toda a sociedade. O Conselho é importante? É lógico que é importante, muito importante, importantíssimo. Mas eu acho que toda a sociedade deveria ter, pelo menos, o direito e acesso à informação. Tiago, mas está publicado no site do Governo do Estado. Então, tudo bem. Eu não questiono a publicidade do projeto. O problema a legalidade. Nem a legalidade. O problema é que hoje a gente está falando de uma coisa que já está estabelecida. A prefeitura elaborou, que foi um projeto elaborado pelo setor de projeto da prefeitura, o governo do estado endossou e viabilizou financeiramente, e a gente hoje ficou no meio do caminho. A gente não sabe, por exemplo, quando foi elaborado, quem foi ouvido. Então, se houve essa discussão, até faço convite ao secretário de Meio Ambiente que vá à Câmara, que explique, ou ao secretário de Obras que vá à Câmara, que explique, ou venha aqui, que use um espaço de comunicação para dizer o porquê que foi feito dessa maneira. Porque o projeto saiu da prefeitura. Eu digo sempre, o agente político, ele está para facilitar a vida do munícipe. Ele não está para dificultar. Então hoje, o que a prefeitura precisa fazer? A prefeitura precisa demonstrar o porquê que foi feito desse jeito. Você falou de locais carentes, eu tenho uma luta e uma guerra a ser travada, e eu falo sempre desse mesmo tema, porque em 2021 foi a única vez que eu fui a Brasília. Fui a Brasília uma vez e não pretendo voltar. Não porque não gostei, mas porque eu acho que a gente perde muito tempo indo a Brasília. Eu fui a Brasília fazer um curso. E dentro desse curso eu estive no gabinete de um deputado, e o deputado olhou para mim e falou assim: e aí, vereador, o que você precisa lá para essa cidade? Eu falei: deputado, eu só preciso de uma coisa. Uma emenda parlamentar de R$1 milhão para reformar um ginásio que a gente tem no nosso município que está parado há mais de 10 anos. O senhor tem como ajudar a gente? Aí ele falou: tenho como. Me manda o projeto que eu vou passar emenda impositiva para a gente fazer isso lá. Eu liguei para o executivo, para o prefeito, e o prefeito me disse que um outro deputado, de apoio dele, já tinha destinado essa emenda. E a gente estava falando justamente sobre isso aqui. Hoje a gente tem um ginásio parado, que a obra custa 1/3 do que vai custar a obra do lago. Não desmerecendo uma coisa da outra, eu acho que a gente, vamos dizer assim, poderia fazer algo lá, mas também tem outras áreas carentes que também estão precisando. Então, talvez, se tivesse sido discutido isso antes, a gente não poderia diminuir aquele projeto ali e fazer a reforma do ginásio do Rodolfo, por exemplo? A reforma, para não sair muito do assunto, mas a reforma do ginásio do Rodolfo seria fundamental, imprescindível. Está num local, né, de bairro que a gente sabe que é legal, né, que é gente que precisa realmente, que gosta, que curte o esporte. Mas aí, o que acontece ali com relação ao lago? Para a gente não sair do assunto ali. A questão não é parar a obra ou coisa, que nós estamos questionando, e ali o que deixaram no ar assim é que se a gente estava ali como se fosse uma brincadeira, não é. Nós temos profissionais, inclusive eu tenho conversado com alguns profissionais, sabe, Thiago? Essa semana mesmo eu tive com o Lauro Conde, e na semana que vem nós estaremos aqui conversando com um dos maiores conhecedores de meio ambiente que nós temos no estado do Rio de Janeiro, o Dr. Lauro Conde. Ele estará aqui conosco,
falei com ele sobre o lago, falei com outras pessoas que também conhecem do assunto para a gente dissecar aquilo ali, porque eu ouvi gente dizendo que era um laguinho artificial, que... Peraí, né? Então, a gente está perguntando às pessoas lá do posto, os mais velhos, isso aqui era um laguinho? Não. Sempre foi lago. Sempre foi lago, não um laguinho. Não, teve uma época realmente que teve uma seca muito grande, que ele secou. Ele secou assim, você olhava assim, ele não tinha água, mas ele estava molhado, ou seja, o lençol freático dele estava lá, porque a seca foi muito grande e secou rios, córregos. Foi numa época dessa, né? Até um dos especialistas falou, não, realmente ele secou aqui um morador, um vizinho lá, mas porque a seca foi muito grande, secou muitos lugares, muitos iguais a ele, daquele tipo ali também secaram, e logo depois começou a chover, ele novamente voltou, né? E a questão é, se existir uma comissão de meio ambiente na Câmara... Existe, né? Existe, né? Existe. Está lá, né? Está lá. Está lá. Pois é, isso... Sabe, Tiago, então, eu fiquei pensando assim, imagina, uma obra de 3,5 milhões, né? Naquele local, né? Num lago, entre duas matas que formam a APA, e não ser discutido pela Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que a gente tem um problema sério nesse município, que eu digo isso, faço alusão também aqui, como eu disse aqui antes, né? Estava falando com você antes aqui. Eu brigo sempre para que tenha cada vez mais audiências públicas. Eu acho que a audiência pública na Câmara, se a gente puder ter 2, 3 vezes por semana, ainda é pouco. Por quê? Porque as pessoas que se interessam, e que seja num horário compatível, horário fora do expediente de trabalho, para que as pessoas possam participar. A gente fez audiência pública, por exemplo, do plano de cargos e salários da Prefeitura, foi num horário ruim, horário de trabalho de muita gente. Então, como é que as pessoas iam discutir? Então, na verdade, eu acho que deveriam ter sido feitas algumas audiências públicas. Lógico, se existe uma comissão de meio ambiente, como existe, ela deveria encabeçar essa discussão, solicitar, convocar, fazer audiência pública, convocar quem são os responsáveis, os elaboradores do projeto, os secretários, o secretário de meio ambiente do Estado. Usar a mídia. Exatamente. Usa tão bem a mídia na hora que quer inaugurar alguma obra, né? Exatamente. Que é todo mundo junto, bonitinho e tal, mas e na hora de discutir essa obra? Porque, deixa eu só concluir para eu não perder o raciocínio. No início da legislatura de vocês agora, eu fui fazer uma visita à Câmara Municipal a convite de um dos amigos de vocês lá. Não vou citar o nome por respeito. Certo, e tal. Tranquilo. Mas aí, nessa conversa no gabinete dele lá e tal, ele me apresentou um monte de plantas maravilhosas, né? Tudo com construção aqui no posto. Aqui, que seria excelente. E aí eu olhei aquilo tudo, porque tudo no papel, assim, todo mundo. Aí fiz uma pergunta, mas vai ser discutido com a população? Isso não precisamos discutir. O pessoal fala, como é que é? Não precisa discutir essas obras com a população, por quê? Não, porque a população já votou na gente, nós somos representantes do povo, então nós não precisamos discutir nada com a população. Você também acha que é assim também? Não, tanto não acho que eu sou muito a favor de audiência pública. Porque eu acho que quanto mais gente a gente trouxer para a discussão, e gente que está interessada realmente em discutir o problema e resolver o problema. Porque hoje a gente tem, como você falou, de Dr. Lauro Conde. Dr. Lauro Conde é uma sumidade, é uma unanimidade quando a gente vem falar de meio ambiente aqui na nossa região. E a gente tem outras pessoas, inclusive essa semana eu estive conversando com um rapaz que trabalha no INEA. Tem vários aqui, vários amigos, inclusive, que às vezes a gente esquece até de falar, que já se estão dispostos a nos ajudar, inclusive. Então, assim, na verdade, esses dias eu ouvi num podcast, e uma pessoa falou, o rapaz que estava sendo entrevistado falou o seguinte: a sua verdade é uma perspectiva. Quanto mais perspectivas a gente trouxer, mais enriquece a discussão e melhor fica o projeto e o resultado final. Então, por exemplo, se a gente está discutindo aqui hoje se deveria ou não, se era aquele jeito ou não que deveria ser investido esses 3,5 milhões ali na APA da Mata do Posto, se a gente tivesse discutido isso em, vamos botar assim, 5 audiências públicas com um debate,
com uma participação ativa da população... Comunidade que se interessa pelo assunto. A gente ia estar com, de repente, um resultado melhor do que o que tem hoje. E justamente pelo que você está me dizendo, pelo que a gente está conversando aqui, eu acho que a pluralidade, ela sempre traz benefício. Quando a gente abre discussão, quando a gente abre caminho para a discussão, a gente traz benefício. Opiniões divergentes, elas demonstram pontos de vista diferentes. Eu não quero dizer que é inimigo do outro, que é rival. Esse é o papel da política. Exatamente. Né? A gente tem que divergir. E é por isso que existe a diplomacia. Exatamente. Né? Aí, senão não existiria diplomacia. Tem até um filme, o Brad Pitt fez um filme um tempo atrás, que cita uma lei que tem em Israel, que é a lei do 10º homem, que é o seguinte: tem um conselho com 10 pessoas. Se 9 concordarem, o 10º tem que discordar, para que tenha uma opinião diferente e pense diferente. Então hoje, eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que discordar sim, tem que olhar de outra perspectiva sim. Essa questão do lago da APA, da Mata do Posto, é algo que a gente deveria ter sido discordado, discutido. E aí, assim, como eu disse, eu não cito, esses dias eu até falei isso, eu não cito um responsável, eu cito que o projeto, que o trabalho poderia ter sido feito de outra maneira. Há várias mãos, há mais mãos. Se for feita várias, seja feita a mais mãos. Porque é o seguinte, Thiago, olha só, existe um orgulho muito grande com relação aos cordeirenses em relação à nossa exposição. A exposição, aí bota aquilo lá, é bonito, é a exposição mais antiga do Brasil. Então tem que respeitar a exposição mais antiga do Brasil. Quem construiu aquilo ali, sabe? Aqueles moradores, aquelas casas ali, enfim, não é você chegar e tomar conta como parecendo que o que ficou para trás não existe, acabou e não existe mais, né? Então, eu vou te fazer uma pergunta, eu falei de passado, de história, né? Agora eu vou te fazer uma de futuro. Claro. Você, esses dias eu fiz a meus amigos essa pergunta, a gente conversando, eu falando, eles me perguntando sobre essa história do lago. Pedro Paulo, mas como é que eu estou vendo você lá e tal, como é que está esse negócio? As pessoas ficam curiosas, querem saber, as pessoas estão interessadas no assunto. E eu fiz essa pergunta a essas pessoas, vou fazer a você, e eles me confessaram que não. Você já imaginou a APA do Poço de Monta daqui a 50 anos? Não. Eles me responderam a mesma coisa. As crianças que têm 10 anos hoje, eles terão 60 daqui a 50 anos. O que será da APA? Se a gente não cuidar dela, a gente não vai ter nem resquício. Como é que vai ser isso? Se mal a APA, né, está funcionando, nós temos 3, que você já me disse aqui, nós temos 3 APAs em Cordeiro, sendo que esse parece que é o único que funciona, é isso? Na verdade a gente tem assim, gestão. A APA do Posto Se bem que assinaram para fazer a obra ali, né? A APA do Posto Zootécnico é a única APA que hoje está, vamos dizer assim, com a sua vegetação estabelecida, né? Sua vegetação, sua fauna, sua flora está estabelecida. As outras APAs estão em desenvolvimento. Então, na verdade, por exemplo, tem a APA do Recanto das Palmeiras, que é uma APA que, querendo ou não, ainda está engatinhando. Tem a APA do Manancial, que se plantam mudas, está aguardando e tal. Mas a única APA estabelecida que a gente vê um trabalho mais consistente, no meu ponto de vista, e aí estou falando, né, como parlamentar e como munícipe, é a APA do Posto Zootécnico, porque é uma APA que já era, pelo cordeirense, muito quista, de muito orgulho, porque quando você vai a outros municípios, você não vê um trecho de Mata Atlântica tão denso, tão grande, dentro do centro da cidade, que a gente tem isso aqui, e é muito forte. É só isso. Floresta da Tijuca e a APA Mata do Poço. Exatamente, é só isso, só esses 2 lugares. Então hoje a gente tem a APA aqui da Mata do Posto como um local que é de orgulho para o cordeirense. Então eu concordo com você, a gente tem que pensar daqui a 50 anos, e é um trabalho que tem que ser feito, uma secretaria que eu acho que a gente perde muito em Cordeiro por não tê-la atuando como deveria. É uma secretaria de planejamento, porque é uma secretaria que deveria integrar isso. E aí não estou dizendo de agora não, estou dizendo isso de muito tempo. Pois é, e a gente está falando, você falou de planejamento, exatamente, a gente está falando daqui a 50 anos. Exatamente. O que será da mata. Então,
Se a APA está começando, tem poucos anos, a APA foi agora no governo de Joaquim, eu fiz parte até, eu sou do conselho de imprensa da formação dessa APA, porque eu trabalhava na cultura à época. Sim. Né? E, enfim, se já começa a entrar obras ali de urbanização, onde você vai levar as pessoas, porque aquilo ali vai ter uma incidência de pessoas muito grande. Sim. De todo tipo, a pé, de bicicleta, de motocicleta, de carro, né? Quer dizer, vai poluir em todos os sentidos. Sim. Né? A discussão também, como será a noite ali, porque os animais, em sua grande maioria, usam aquilo ali à noite, utilizam à noite, são animais noturnos. Eu acho que ali, Pedro, a gente vai ter, desde que se iniciou esse movimento para se utilizar mais, vamos dizer assim, o entorno da APA, por exemplo, se faz o Cruzeiro da Paz ser um ponto turístico como está sendo hoje. E aí você tem ali o lago da APA, aí eu já ouvi falar, aí também é aquela história, né? Vamos fazer um teleférico do lago da APA até o Cruzeiro. Você vai criar pontos, na verdade, de trânsito de pessoas, e você vai criar uma entrada de pessoas muito maior no local em que antigamente a gente não tinha. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não fizer o planejamento correto... Vamos invadir o homem, vai invadir a APA. Só que tem que ser, área dos animais. Tem que ser feito um planejamento e um uso racional. Exatamente. E nós temos, Tiago, aqui no Brasil vários APAs, vários parques ecológicos, que são exemplos no mundo, né, de organização, do que você falou, de ser racional, porque falta essa racionalidade, mesmo porque aquilo ali vai ficar perigoso. Os animais estão procriando ali, estão crescendo, nós já tivemos vídeo lá de onça parda, né? De jaguatirica, enfim, daqui a pouco estão querendo matar a onça parda porque ela está ameaçando o homem. Não, o homem é que está invadindo o espaço dela, né? Na verdade, a gente está criando um ambiente que a gente vai ter uma troca, vamos dizer assim, uma troca de experiência entre o animal e o ser humano, que talvez possa ser perigosa. Não sei, né? Você vai recordar um tempo atrás do macaco bugio lá, que teve problema covardia com o animal, porque eles estavam provocando o animal. E aí, assim, a gente tem porque não existe uma orientação ali dentro. Olha, chegou uma família, o pai, a mãe, o tio, com as crianças, olha, gente, os animais são intocáveis, não mexam com eles, vocês só olham, observem, curtam bastante, mas deixem os animais. E o animal, Pedro, assim, um animal é um ser irracional, a gente não vai esperar uma reação dele que seja uma reação controlada. O animal pode ter qualquer reação, ele pode achar que aquela pessoa que está ali é um agressor, é um estranho, e pode ter qualquer reação agressiva também. Então, eu acho que a gente tem que, é o que a gente estava falando, o uso racional é importante. Eu acho que a gente tem que planejar como é que vai ser. Porque, por exemplo, essa obra, essa intervenção, essa urbanização que está sendo feita ali, ela vai gerar, entre outras coisas, um movimento muito maior, é isso que você estava falando. A gente vai dar um tempinho. Beleza. Voltamos? Vamos voltar. Então tá. A gente estava falando então, Tiago, do futuro da APA. Isso. E você estava... desse conflito, você levando o homem, aonde que a preservação então, hoje, animal. Pedro, hoje, por exemplo, a gente tem famílias que moram ali, a gente tem já tem um trânsito de pessoas ali que praticam esporte, que passam por ali por uma outra maneira. Que é saudável, por enquanto, que é o que todo mundo quer. E é o que a gente quer que a gente mantenha, né? Exato. Então a gente já tem esse trânsito ali. Então hoje eu acho que a gente tem que pensar e organizar isso, o poder público tem esse dever, tem o dever de fazer isso, porque é ele que gerencia as organizações sociais do município, ele tem o dever de organizar aquilo ali de maneira correta, saudável e racional. Por quê? Se a gente vai ter ali, como está no projeto, um espaço para prática de esporte, como já tem lá do outro lado, no início da Mata do Posto, lá onde fica a área de shows, já tem uma área ali de prática de esporte, como a gente tem agora lá do outro lado, o prefeito e os secretários vão ter que elaborar uma maneira correta
disso acontecer de maneira racional, porque senão a gente vai acabar agredindo a mata, deixando lixo. A própria iluminação, na época, a gente pediu para colocar uma iluminação naquela área de prática de esportes ali onde é o show. E me foi negado, porque, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, não poderia ir por causa dos animais. Então, tudo isso tem que ser pensado. Como é que vai ser? Eu realmente, assim, eu não tive acesso ao projeto muito por falta de tempo, não vou mentir para você. Eu tive pouco tempo para analisar o projeto inteiro. Então, assim, eu não posso te falar, isso vai agredir, isso não vai agredir. Mas, por exemplo, eu já acho que um campo de grama sintética ali já é algo que é meio distante. Por que não faz um campo de grama natural? Né? Mas, enfim, isso aí é um projeto que deveria ter sido discutido. Se tem uma coisa que não falta no posto é grama. Olha, da melhor qualidade, a melhor que eu vi na minha vida. Olha, eu joguei futebol ali, tá? Então a gente tem isso, a gente tem, o poder público tem essa necessidade, essa prioridade e essa responsabilidade de fazer o uso racional daquele espaço. Né? Uma vez que o projeto já não foi discutido, pelo menos a gente tem que pensar agora no uso e no planejamento. Como você disse, daqui a 50 anos, o que a gente vai querer daquela APA? E a conscientização, especialmente das crianças. Eu vejo muito isso quando a gente fala do futuro da APA, né? Uhum. Imagina, né? Talvez daqui a, sei lá, 10 anos, 20 anos, né? Ou daqui a 50, como a gente está falando aqui, essa criança de 10 anos hoje, com 60 lá, vai dizer assim, mas que ignorância, quem é que fez essa obra aqui dentro de um APA? Será que não tinha outro lugar para fazer essa obra? E aí já nem vai se questionar, desculpe, Tiago, já nem vai se questionar mais quanto gastou na obra. Sim. Porque a questão não é essa, de quanto está gastando, não. Parabéns. Se tem o dinheiro para fazer investimento. Se tem o dinheiro, ótimo. É isso mesmo que a gente quer, dinheiro para investimento. Mas não ali. Sim, acho que deveria ter sido mais discutido, sim. Você acha que a gente vai ter condição? Você ajuda a gente numa audiência pública na Câmara para a gente discutir esse assunto especificamente do lago? Perfeitamente, sem problema. Não vejo problema nenhum. Acho que as discussões elas são saudáveis. Inclusive, assim, endosso o pedido, faço o pedido de audiência pública lá à mesa diretora, que é quem determina. Faço o pedido à mesa diretora em meu nome e em nome do grupo. Né, que está ajudando. A gente endossa. Isso. Eu acho que a gente tem que fazer o quanto antes. A gente está entrando numa fase agora, né, de setembro, outubro agora já, outubro, novembro, chegando no final de um exercício que é o penúltimo ano do mandato. A gente sabe que vai ter muita discussão agora sobre orçamento, mas tem espaço, tem agenda para a gente fazer isso lá. Acho que é possível sim. Inclusive eu já vou sair daqui, né, a gente está gravando aqui à tarde. Eu vou sair daqui e pedir assessoria lá para fazer já o ofício solicitando. Então, nós agradecemos em nome do grupo aqui, eu falo por quê? Nós tivemos algumas reuniões, Thiago, e nós questionamos isso. Gente, será que a gente consegue uma audiência pública na Câmara? Sim. Qual vereador que poderia nos ajudar? Sim. Nós questionamos isso numa reunião. A gente não está chutando bola para todo lado, não. A gente está calçado, a gente está... Porque a gente sabe que o Ministério Público dificilmente vai ajudar a gente nisso. A gente vai lá e tal, mas não vai. Infelizmente. Né? Então a gente teria que ter um outro caminho jurídico, talvez, que a gente pode estudar com algum advogado, amigos nossos que estão na causa junto com a gente. E questionamos isso. Então, qual vereador? Então, já te agradeço antes de mais faço nada, questão. Sabe, essa iniciativa sua, em nome do grupo, que a gente vai querer sim discutir. Sim. A gente não entrou ali para parar a obra, para tirar emprego de ninguém, como, de certa forma, procuraram explicitar uma coisa que não existe. Nós estamos ali para fazer aquela pergunta que eu te fiz, o que será da APA daqui a 50 anos? Sim, essa discussão é importantíssima. E é o centro da discussão, né? É exatamente isso. Exatamente. Porque, na verdade, quando a gente vai discutir algo que já está sendo feito, como, por exemplo, eu não sou... da época da gestão aqui, eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, quando se começou a construir aquele prédio do pronto-socorro lá em cima no Rodolfo Gonçalves. Não tenho nada contra construir o prédio do pronto-socorro, eu só penso na finalidade. Por quê? Hoje o município tem dificuldade de manter um hospital, dificuldade financeira, que eu estou dizendo. Como é que a gente vai manter um pronto-socorro? Então é o pensamento estratégico, é o planejamento, é como é que você vai fazer. Por exemplo, foi solicitado
a ideia é nobríssima de se construir um pronto-socorro num bairro populoso e próximo de um outro bairro mais populoso ainda, que é o Retiro Poético. A ideia é muito nobre. É entre um e outro ali. Exatamente. Né? O que a gente precisa é pensar no pós. É o que eu sempre digo. A gente às vezes pensa no agora e o pós é tão importante quanto. Essa obra da APA, da Mata do Posto, ela é muito importante ser elaborada, ela está sendo muito questionada e ela deveria ter sido melhor pensada, talvez, mas o pós e o uso dela é que deve ser questionado. Exatamente. Como é que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que vai ser ali? Por exemplo, vai ser uma sede da Secretaria de Esportes, como eu já ouvi dizer. Qual equipamento esportivo a gente vai ter, além daquele campo, para a Secretaria de Esportes ser aqui? Na verdade, hoje, a Secretaria de Esportes ela tem um monte de lugar para ser sede. A Secretaria de Esportes inclusive tem. O ginásio, inclusive o ginásio Eugênio Tavares. Tem o ginásio Eugênio Tavares. Que já foi na época de Alcimar Bode. Eu lembro. Nosso amigo Alcimar Sarruf, saudoso Alcimar Sarruf, amigo da gente demais. Há pouco tempo atrás, a sede da Secretaria de Esportes era lá em cima, na quadra de grama sintética, lá no Retiro. Que é um equipamento esportivo, é um complexo esportivo, né? Para quem não sabe, lá tem quadra de grama sintética, você tem uma quadra de areia. Então, assim, eu não estou aqui fazendo advogado do diabo, mas eu estou questionando o porquê de ser agora ali. Esse prédio que está sendo construído ali, a estrutura, pode ser usada para N coisas, inclusive para ser sede da gestão da APA. Vocês querem... Da APA ou mesmo do IBAMA. Exatamente. Quem sabe o IBAMA aqui, a gente não vai respeitar melhor tendo uma sede do IBAMA aqui. Concordo. Não é mesmo? Porque aí eles poderiam botar respeito, nos orientar a população. Exatamente. Porque daqui a pouco a gente já sabe o que acontece, Thiago, aos fins de semana, sábados e domingos, o que vem de pessoas de municípios vizinhos nossos aqui, com as famílias. Visitar a gente aqui. Para dar um passeio para as crianças ali dentro. Então, a tendência é que a gente tenha um aumento do turismo ecológico ali dentro muito grande, sem construir nada. Exatamente. Porque o que as crianças querem, o que as famílias querem é ter aquela tranquilidade ali, é ver os animais, é poder curtir a natureza. É por isso que eles vêm. Então, imagina... a gente podendo atender essas pessoas de forma organizada, de forma planejada, conscientizando essas pessoas. Né? A gente tem em Madalena um destacamento da Polícia Florestal. Tem. Por que não pensar? Eu não estou nem dizendo aqui de fazer, por que não pensar? Pode ser o IBAMA, a Polícia Florestal, pode ser, ter uma extensão. Exatamente, para ajudar na fiscalização, já que a gente faz. Porque aí está aí, uma ideia para a gente acrescentar o projeto. Exatamente. E quando se discute, criam-se ideias. E a gente quer isso, né? Isso, a extensão da Polícia Florestal seria ótimo. E a gente já tem a ideia de trazer para cá, e aí assim, como eu disse, né? Cordeiro é a sede da 4ª Companhia da Polícia Militar. Cordeiro já é a sede. Cordeiro esteve para perder, mas com um trabalho conjunto continuou a sede aqui. Então todas as guarnições daqui da região, elas vêm aqui buscar todas as informações, o que precisa, para poder, eles vêm no nosso TPO aqui, que é a sede da 4ª Companhia. Como a gente tem Madalena, um destacamento já da polícia, que pode ser uma extensão e não custa nada. Madalena tem uma área de preservação ambiental muito grande, a gente sabe disso. Lógico. A extensão lá tem que ser mesmo feita, mas a gente também está tendo aqui. A gente tem uma APA aqui que já está estabelecida. Diferenciada, né? Exatamente. APA, né? Urbana, né? E que traz tanto orgulho para a cidade, verdade. Que está ligada ao nosso parque de exposições, que também é tombado. Sim. Porque você sabe que a arquitetura desse parque é única. É única, não existe. Ela foi imitada aqui em Minas Gerais, né? Inclusive eu entrevistei muitos juízes e eles me falaram muito sobre isso. Mas a arquitetura também é tombada ali. Então aquilo tudo ali é do povo de Cordeiro, né? Nós temos um orgulho imenso daquilo ali. E quando foi transformado em APA, a ideia era exatamente essa, para que não fosse urbanizado. Sim. Porque daqui a pouco vai ter uma pousada, daqui a pouco vai ter um hotel. Exatamente. Aí... A gente fez, ano passado, a gente aprovou um plano diretor que define alguns locais de APA. A gente aprovou, o Cordeiro hoje tem um plano diretor, não existia. Aí a prefeitura elaborou, a gente aprovou lá na Câmara com algumas emendas, fizemos algumas emendas, algumas alterações, mas tem azar. O problema é que hoje o plano de utilização do solo e o plano de parcelamento não está descrito. Então, por exemplo, a gente tem que a área da APA do posto zootécnico não pode ter nenhum empreendimento industrial ou nenhum empreendimento comercial. Mas não tem geograficamente
escrito isso no plano diretor. Então a gente precisa ser específico, precisa ter lá as coordenadas direitinho, né? Eu não sou especialista da área, mas eu acredito que tem que ter as coordenadas direitinho, você tem que saber estabelecer aonde que tem que ter cada coisa, porque hoje o nosso município cresce desordenadamente em alguns pontos. A gente sabe disso. Por exemplo, a gente teve um crescimento muito alto, desordenado, no próprio Alto do Retiro, que foi um crescimento desordenado, mas que hoje já está estabelecido e a gente não tem o que fazer. Hoje o Alto do Retiro a gente tem que dar condições às pessoas de ser viável, de morarem lá com dignidade. Que a gente não aconteça isso, por exemplo, na APA do posto técnico. Por quê? É o que você falou, daqui a um tempo alguém vai querer fazer um empreendimento, vai ficar bom, o turismo vai acrescentar, vai botar um trailer, daqui a pouco vira o trailer, vira uma lanchonete, da lanchonete vira um restaurante, do restaurante vira um hotel, e aí o motivo principal fica esquecido. Exatamente. A gente tem aquelas casas antigas, né, aquele correio de casas antigas ali que eram dos trabalhadores da Emater, né, do posto técnico, na verdade, né? Do posto técnico, da Emater não, a Emater é recente. Do posto técnico. A Emater também está emprestada. A Emater também é emprestada. Ali já teve Ciagro. Tudo ali, né? Já teve tudo ali. Então o posto técnico é muito grande. A gente, é o que você falou, a gente tem que ter muito orgulho, porque dificilmente você vai ver em algum outro lugar algo tão grande dentro do município e tão dentro do centro da cidade. Porque eu nunca fui, esses dias eu fui a um casamento em Leopoldina e estava tendo a festa lá em Leopoldina, estava tendo a exposição de Leopoldina. Quando eu entrei no Parque de Exposições de Leopoldina, primeiro que foi difícil achar. Quando eu entrei no Parque de Exposições de Leopoldina, sem demérito nenhum, não estou aqui falando mal de Leopoldina, não é isso. Mas é assim, quando a gente percebe, o quanto a gente percebe que Cordeiro é grande. O Parque de Exposições de Cordeiro é muito bem pensado há muitos anos atrás. Pois é, então isso aí nós temos que preservar. Exatamente. Né? Todos esses diretores que passaram pelo posto, todos os funcionários do posto zootécnico de Cordeiro, que construíram famílias aqui em Cordeiro, estão construindo até hoje famílias aqui em Cordeiro. A história não é ligada só, são ligadas às pessoas. Sim. Também. Né? Nós temos outras pessoas a gente também conhece. É patrimônio nosso também essas pessoas. Verdade. Agora, eu quero te agradecer mais uma vez. Nada. O assunto é palpitante, se deixar a gente vai conversar aqui o resto da tarde. Verdade. Mas eu te agradeço e o que nós conversamos aqui, se a gente conseguir uma audiência, para a gente já é uma vitória. Sim. Porque só o que a gente quer é poder discutir o assunto, saber se a gente pode ajudar em algum momento, se pode melhorar ou não. Sim. Né? E como você abriu eu faço essa possibilidade a gente, tá? Agora, antes da gente terminar, você falou, agora a gente vai sair um pouquinho do assunto, mas gostaria que você fosse sucinto, porque eu sei que você acompanha bastante a situação do município com relação à situação financeira, dos gastos do município, você até me falou isso em off. Como é que você está vendo esse planejamento aí, dessas verbas anuais que vocês têm que aprovar? Como é que está Cordeiro nesse momento e o que você espera aí para o ano que vem? Como a gente sabe que tem eleição o ano que vem, e a gente sabe também que a questão eleitoral mexe com a cidade, muito. Tem todo o envolvimento emocional, financeiro, etc. Né? Sim, Pedro Paulo, eu estou muito preocupado, não vou mentir, estou bastante preocupado. Inclusive hoje cedo a gente teve uma audiência pública de prestações de conta do segundo quadrimestre, teve uma queda brusca na arrecadação, né? E aí assim, não estou fazendo aqui juízo de valor com relação a mandato nem de prefeito, nem de governador e nem de presidente. Isso é um cenário nacional. Vem acontecendo uma crise financeira no Brasil. Vários municípios estão tendo dificuldade financeira, nós não somos diferentes. Só que nós tínhamos um colchão, vamos dizer assim, um cheque especial, que é o dinheiro que foi vendido, foi feita a concessão da SEDAI, na verdade. E esse dinheiro vem sendo utilizado para cobrir alguns rombos que, em dado momento, outros governos não tinham como cobrir. Por exemplo, estou falando aqui do aporte, né, a alíquota suplementar que é paga ao Instituto de Pensão para garantir a aposentadoria do servidor. Nós já vamos entrar agora no 4º mês com essa alíquota suplementar sendo paga com dinheiro e recurso oriundo da concessão da SEDAI. Então... esse dinheiro vai acabar. Esse dinheiro vai acabar. Esse dinheiro é algo excepcional. Aconteceu uma vez e não vai acontecer, pelo menos, num horizonte próximo. Você não tem uma outra concessão que vai acontecer agora.
E a concessão da SEDAI, ela já foi algo polêmico à época, a prestação de serviço da Águas do Rio é algo que eu sempre questiono, a cobrança de tarifa de esgoto também é uma outra questão, que a gente pode fazer um outro programa aqui falando sobre isso com relação ao Rodolfo, porque é o meu bairro, e acho muito desleal uma cobrança tão brusca e tão abrupta num bairro que a gente sabe que não tem, as pessoas não têm fonte de renda para isso. Mas enfim, isso é uma discussão para um outro momento, a gente pode discutir isso aqui amplamente. Mas com relação à receita do município e às despesas do município, eu acho que o município não está se preparando para um ano de eleição. Por que eu estou te dizendo isso? A gente está tendo investimento, e aí eu conversei com pessoas ligadas à contabilidade, um investimento que está sendo feito, principalmente na Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, de aumentar de um ano para o outro R$500 mil, e durante o mandato aumentar R$1 milhão de investimento nessa secretaria, que por exemplo, em 2024 está planejado R$1.854.000. Em 2021 eram R$253 mil só. Então, assim... o aumento de cento e tantos por cento... 136% de 2022 e 2024. E foi você que traçou o paralelo então, de uma outra secretaria. Quer ver um exemplo? Você deu exemplo que ela só teve um aumento de 12%, enquanto a Secretaria de Segurança teve de 136%. A gente trata, e eu sempre aprendi isso na minha vida. Eu trabalhei como gerente de planejamento e orçamento em Friburgo, na Prefeitura de Friburgo. Fui gestor de planejamento e orçamento também na Prefeitura de Carapebus, de Quissamã, aí trabalhei também com contabilidade em Duas Barras e trabalhei aqui como secretário de Fazenda. Na gestão pública e na administração pública, as pessoas tratam, às vezes, o efeito e não tratam a causa. A melhor maneira de você tratar a violência é você tirar o jovem daquele ambiente violento. Então você tem que criar outras perspectivas, através de cultura, através do esporte, através da educação. Aí eu fiz um paralelo com a Secretaria de Esporte. Por exemplo, se você pegar a Secretaria de Esporte, de 22 para 2024, desses 3 anos, só aumentou R$33 mil o orçamento. Se você olhar no panorama geral, não dá o que aumentou a inflação. A Prefeitura, de 22 a 24, aumentou mais de R$1 milhão da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, e R$33 mil o esporte. Se você botar na ponta do lápis, o esporte ano que vem está escrito lá R$293 mil para ser investidos em esporte. A folha de pagamento da Secretaria de Esporte esse ano vai custar R$262 mil. Então não tem investimento. Exatamente. É só para pagar o custeio. Você não tem nada. Deixa eu aproveitar então. Vamos lá. Fizeram lá uma votação lá cortando o percentual que o esporte tinha, de 3%. Como é que foi isso lá? Fala rápido. Isso foi na gestão anterior, né? Foi? Não foi nesse mandato, já tinha sido feito isso. Eu fiz até um anteprojeto de lei. Tinha 3%. Pô. Tinha 3%. A gente fez um anteprojeto de lei, inclusive eu e a colega vereadora Fabiola, a gente fez um anteprojeto. A gente fez um anteprojeto de lei para a prefeitura publicar e colocar lá, no orçamento, um mínimo de 4,5% da receita. Por quê? Porque, já que a gente não pode mais ter 3% do orçamento, que isso era vinculativo, na época atrás, citaram isso, não foi essa legislatura que nem esse mandato que cortou, mas na época diziam que era mais um limite que estava se impondo ao orçamento e engessando o orçamento. A gente está falando então de receita. Por exemplo, se a prefeitura arrecada mais, ela investe mais. Se ela arrecada menos, ela investe menos. Mas que se mantenha um mínimo no esporte. Porque, por exemplo, hoje, o maior projeto esportivo que tem nesse município, hoje, é uma emenda parlamentar do deputado federal Luiz Lima, que lá em 2021 a gente trouxe. Sabe quanto custa? 300 mil por ano, para atender 300 crianças, futebol, com uniforme, com chuteira, com bola, três professores. Então, assim, a gente tem um projeto que hoje, uma emenda parlamentar, é maior do que o orçamento do esporte do município. E a gente sabe que as quadras dos colégios estão completamente defasadas. Estão defasadas, quer dizer, não existe incentivo nenhum ao esporte. Pouca gente sabe, Pedro, mas eu fui em 2000, estava no Colégio Estadual Antônio Peck, e eu fui campeão estadual de handebol, uma turma lá, na quadra do Campanate. A gente pensar que já teve um campeonato estadual de uma modalidade, que o handebol não tem tanta apreciação assim, mas de uma modalidade na quadra do Campanate. E deixa eu te falar uma coisa, você não vai acreditar. Sabe quem conseguiu aquela quadra do Campanate para Cordeiro? Quem? Foi eu. Aí.
Sabe com quem? Chiquinho da Mangueira. Olha aí. Que era secretário de esporte do estado. Cara, e hoje a gente passa lá e vê a quadra... E a minha mulher era funcionária da Sudeste, era amiga do Chiquinho, e o Chiquinho conseguiu aquela quadra. E hoje a gente passa lá, a quadra está abandonada, bem dizer. Então a gente fica pensativo. Então hoje, assim, a perspectiva minha para o ano que vem é muito preocupante, tá? Eu estou muito preocupado, muito mesmo. Acho que a gente tem que, o prefeito e a gestão tem que tomar algumas atitudes, porque a gente não está vendo serem tomadas atitudes, na verdade a gente está vendo um inchaço, um crescimento de despesa, e não vai ter receita suficiente para poder cobrir isso. É isso que eu acho que a gente vai ter que ano que vem, a gente vai passar um período turbulento. Vamos marcar uma outra ocasião? Claro, Pedro. Para a gente continuar a nossa conversa? Vamos sim. Foi um prazer conversar com você, Thiago. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Um abraço a todos.